A lógica humana não alcança os propósitos da alma. A verdadeira fé não questiona. Apenas vibra. A mente humana tem uma tendência inata de buscar explicações, uma busca incessante por respostas racionais para todas as questões da vida. Quando confrontada com a complexidade do universo, a mente quer entender, classificar, ordenar. Quer atribuir sentido a tudo, pois acredita que apenas ao racionalizar as coisas, pode-se controlar e dominar o caos. Mas e se a verdade fosse algo além do que podemos ver e tocar? E se a verdadeira jornada espiritual estivesse justamente onde a lógica se perde, onde o entendimento racional se encontra com o vazio da incerteza? A mente, com toda a sua capacidade analítica, pode ser um obstáculo, não uma ponte. Ela muitas vezes nos leva a acreditar que podemos entender e controlar tudo, mas isso é apenas uma ilusão. A lógica, por mais valiosa que seja em diversos aspectos da vida cotidiana, não é suficiente para compreender os profundos mistérios da alma e do espírito. Ao tentar forçar a espiritualidade a se encaixar em um molde lógico, a reduzimos a algo superficial, algo que não vai além da aparência. A lógica é uma ferramenta poderosa, sem dúvida. Ela nos ajuda a construir pontes, desenvolver tecnologias, resolver problemas imediatos. Mas quando se trata da verdadeira natureza da alma, ela falha, e isso é algo que precisamos entender e aceitar. Nós, seres humanos, temos a tendência de buscar segurança no conhecido, de nos agarrarmos ao que podemos tocar e controlar. Quando olhamos para a espiritualidade com a lente da lógica, tentamos traduzir a experiência transcendental em algo que possa ser explicado, rotulado, compreendido. Mas a jornada espiritual não se dá no campo do entendimento racional, ela acontece no campo da experiência vivida, do sentir, do intuir. A verdadeira espiritualidade não pode ser catalogada em diagramas ou explicações científicas. Ela se manifesta em momentos de silêncio, nas sutilezas que não podem ser captadas pela mente analítica. A mente quer saber o porquê de tudo. Quer entender o que há além do que é visível. Quer respostas definitivas. Mas a alma não trabalha assim. Ela não está interessada em respostas fechadas ou certezas absolutas. A alma vive na fluidez, no mistério, na dança constante entre o conhecido e o desconhecido. Ela sabe que nem tudo precisa ser explicado para ser vivido, e é nesse espaço de confiança que a verdadeira espiritualidade se encontra. Quando insistimos em entender tudo com a mente, nos perdemos nas sombras da dúvida e da incerteza. A lógica entra em conflito com a essência do que somos. A mente tenta nos convencer de que precisamos controlar e entender, mas a alma nos chama para algo maior, algo que não pode ser descrito em palavras, mas apenas vivido. A verdadeira jornada espiritual não é sobre encontrar respostas prontas, mas sobre se abrir para a experiência do desconhecido, se entregar ao fluxo da vida, sem a necessidade constante de compreender cada detalhe. A lógica, que sempre busca respostas, nos impede de ver a verdadeira beleza da jornada, porque ela exige certezas. E a espiritualidade nunca foi sobre ter todas as respostas, mas sobre viver com confiança nas perguntas. O problema é que a mente, em sua tentativa de racionalizar tudo, não consegue aceitar que nem tudo pode ser explicado. Ela quer entender por que as coisas acontecem, qual é o propósito de tudo, como podemos controlar e moldar a realidade à nossa vontade. Mas a verdade é que a vida, em seu aspecto mais profundo, não segue a lógica linear da mente. A verdadeira essência da vida é misteriosa e imprevisível. E se tentarmos entender tudo, vamos acabar nos distanciando daquilo que nos torna humanos. A mente tenta nos dar segurança através do conhecimento, mas a alma nos ensina que a verdadeira segurança vem da confiança, da entrega. Não podemos controlar a vida, mas podemos aprender a fluir com ela. Quando falamos de fé, falamos de algo que vai além da lógica. A fé verdadeira não exige provas, não exige que entendamos os mecanismos por trás de tudo. A fé verdadeira não pergunta por quê, ela apenas acredita. Ela vibra, e é na vibração da fé que encontramos o poder de nos conectar com algo maior do que nós mesmos. Não se trata de entender o que está além do nosso alcance,
mas de confiar que há algo em funcionamento, mesmo quando não conseguimos ver ou entender. A mente racional tenta controlar e explicar, mas a fé nos ensina a entregar. A mente diz: eu preciso entender para acreditar. A fé diz: eu acredito, mesmo sem entender. E é nessa diferença que se encontra a verdadeira sabedoria. Quando nos afastamos da lógica e começamos a ouvir a alma, algo começa a mudar dentro de nós. Começamos a perceber que, ao invés de tentar controlar tudo, podemos simplesmente permitir que a vida se revele. A verdadeira jornada espiritual é sobre desapego, sobre permitir que a vida aconteça sem a necessidade de entender cada movimento. O controle da mente nos impede de ver o que está além dela. Quando soltamos as rédeas da lógica e permitimos que a alma nos guie, descobrimos que o mundo espiritual não precisa de explicações para ser real. Ele é real pela experiência de vivê-lo, pela vibração que sentimos em nosso corpo, pela conexão que experimentamos com o universo e com os outros. Portanto, a verdadeira chave para a espiritualidade não está em entender ou controlar, mas em viver a experiência com confiança e abertura. Quando paramos de tentar entender tudo e nos permitimos simplesmente ser, começamos a perceber que há uma ordem maior em funcionamento. A lógica pode nos dar respostas, mas a alma nos dá a verdade. E a verdade não precisa de explicações. Ela é sentida, é vivida. E é através dessa vivência que encontramos a verdadeira paz, a verdadeira sabedoria. A mente pode tentar explicar o inexplicável, mas é a alma que conhece o caminho. Imagine por um momento que em cada um de nós existe uma sabedoria profunda, um conhecimento inato que transcende a nossa compreensão racional. Algo que vai além de tudo o que aprendemos ou nos ensinaram. Uma sabedoria silenciosa, sempre presente, esperando para ser reconhecida. Não se trata de um saber adquirido ao longo dos anos, nem de um conhecimento que se estuda nos livros. Esta sabedoria vem de dentro, de um lugar muito mais profundo do que a mente pode alcançar. Ela está ligada à nossa essência, ao nosso propósito divino, e muitas vezes ela se manifesta no silêncio, no espaço entre os pensamentos, na quietude da alma. E é exatamente aí que muitas pessoas se perdem, tentando buscar respostas fora, quando a verdade já está dentro delas. A lógica nos faz olhar para o mundo exterior em busca de soluções e respostas. No entanto, o despertar da alma nos convida a olhar para dentro, a conectar-se com algo maior, algo que não precisa ser explicado, apenas sentido. Ao longo da vida, a mente vai acumulando informações, construindo uma base de conhecimento que acredita ser suficiente para resolver todos os problemas da existência. Mas, em muitos momentos, essa busca por explicações lógicas nos afasta da verdadeira sabedoria, que não está em explicações ou fórmulas, mas em uma conexão profunda com o que somos. O despertar da alma acontece quando paramos de buscar respostas externas e começamos a ouvir a voz interior. É uma sensação quase imperceptível, mas transformadora. À medida que nos afastamos da lógica e nos permitimos ser guiados por essa sabedoria interna, algo mágico acontece. As respostas começam a surgir, não como resultados de raciocínios, mas como momentos de clareza e compreensão, como se tudo se encaixasse de uma forma natural e fluida. O problema é que, em nossa sociedade, fomos condicionados a acreditar que a razão e a lógica são as únicas formas válidas de entender o mundo. Fomos ensinados a confiar mais no que vemos e tocamos do que no que sentimos e intuímos. Isso cria um bloqueio, uma resistência ao despertar da alma. A lógica quer explicações, quer soluções tangíveis, mas a alma quer ser ouvida, quer se conectar com a verdade que não precisa de provas. A sabedoria da alma não depende de racionalização, ela depende de percepção, de sentir a energia que circula ao nosso redor e dentro de nós. Essa sabedoria não se apresenta de forma estrondosa ou clara para a mente racional. Ela chega em momentos sutis, em flashes de compreensão que muitas vezes ignoramos. É uma sensação de clareza,
mas não uma clareza lógica. É um saber silencioso, profundo e muitas vezes inexplicável. A sabedoria da alma não exige provas, não pede explicações, ela apenas nos guia. Quando começamos a confiar nessa sabedoria, nos permitimos viver de forma mais alinhada com o nosso verdadeiro propósito, sem a necessidade de justificativas lógicas. E é quando damos esse primeiro passo em direção à entrega que começamos a perceber como a nossa vida começa a fluir com mais facilidade, como as respostas surgem, como as portas se abrem. Mas isso só acontece quando aprendemos a silenciar a mente e a escutar o que vem de dentro. Não significa que a mente deva ser ignorada, mas que ela deve ser equilibrada com a sabedoria da alma. A mente tem seu lugar, mas ela não pode ser a única guia na nossa jornada. Ao aprender a ouvir nossa sabedoria interior, deixamos de ser escravos da lógica e passamos a ser guiados por uma força que vai além do entendimento. A alma sabe o caminho, mas só conseguimos segui-lo quando paramos de tentar controlá-lo com nossa mente. E essa confiança na sabedoria da alma é o que realmente nos liberta, nos permite viver com mais propósito, mais clareza e, acima de tudo, mais paz. Este despertar não acontece da noite para o dia. Ele exige paciência, prática e, principalmente, a disposição de abrir mão da necessidade de controlar tudo. E quando finalmente nos permitimos fazer isso, descobrimos que a vida começa a nos revelar coisas que nunca imaginamos, coisas que a mente jamais poderia ter planejado. A alma tem um conhecimento profundo, atemporal, que não está sujeito às limitações da lógica. Ela sabe o que é melhor para nós e nos guia, mesmo quando não entendemos o porquê. O despertar da alma é um processo de entrega, de confiança no que está além do que podemos compreender. E é exatamente esse movimento que nos leva à verdadeira liberdade, à verdadeira conexão com o divino, ao alinhamento com o propósito que nos foi dado antes de nossa chegada a este mundo. À medida que você começa a confiar na sabedoria da sua alma, percebe que as soluções para seus problemas começam a surgir de forma natural. O caminho se abre sem que você precise forçar nada. As respostas não vêm da lógica, mas de uma sensação de clareza interna, de uma intuição que simplesmente sabe o que fazer. Não é necessário entender tudo para viver em harmonia com o universo. O que é necessário é confiar e permitir que sua alma, com toda a sua sabedoria, mostre o caminho. A fé verdadeira não está em entender ou questionar, mas em se alinhar com uma frequência superior, com algo que vai além do nosso intelecto, uma vibração que ressoa no mais profundo do nosso ser. A fé não precisa de provas, de evidências, de explicações racionais. A verdadeira fé é sentir a energia do que acreditamos, sem a necessidade de questionar sua origem ou sua validade. Ela se baseia em uma conexão que transcende as palavras, em uma confiança que não exige justificativas. A fé verdadeira é vibracional, não intelectual. Não se trata de pensar ou entender, mas de sentir e viver de acordo com uma frequência que se alinha com o universo. Essa fé não é uma crença cega, mas uma compreensão intuitiva de que há algo maior, algo que não pode ser captado pela mente racional, mas que é sentido na alma. Quando você confia nessa frequência, algo mágico acontece. As portas começam a se abrir, as oportunidades começam a surgir. Tudo parece fluir com mais facilidade. Porque a verdadeira fé, ao contrário do que muitos pensam, não é sobre agir com base em certezas absolutas. Ela é sobre confiar naquilo que não vemos, mas sabemos que é real. A fé verdadeira se alinha com a vibração do que desejamos, e ao fazer isso, nos tornamos capazes de manifestar nossa realidade de forma mais fluida e natural. Vivemos em um universo de frequências, e tudo ao nosso redor, nossos pensamentos, emoções e ações, emite uma vibração específica. A fé, como uma energia vibracional, tem o poder de alterar essa frequência, nos permitindo atrair o que ressoa com ela. Quando vibramos na frequência da fé verdadeira, estamos em sintonia com aquilo que desejamos, com aquilo que a alma sabe ser o nosso verdadeiro propósito.
Não importa o que a mente racional diga. O que importa é o que a alma sente, é o que está em sintonia com a nossa essência mais profunda. A mente vai tentar nos convencer de que a realidade é determinada pelo que vemos ou pelo que sabemos. Mas a fé verdadeira nos ensina que a realidade é moldada pelo que sentimos e acreditamos, pela frequência vibracional que emitimos para o universo. Muitas vezes buscamos respostas fora de nós, tentando entender tudo antes de dar o passo seguinte. Mas a verdadeira fé não exige esse conhecimento prévio. Ela exige confiança. Confiança em nossa própria capacidade de sentir a energia que nos guia. Confiança em nossa conexão com o universo. Confiança de que, mesmo sem ter todas as respostas, o caminho se revelará à medida que seguimos em frente. E esse é o ponto de virada. A verdadeira fé não exige que tudo se encaixe perfeitamente antes de acreditarmos, mas sim que nos entreguemos à experiência, ao fluxo da vida, sem a necessidade de controlar ou entender cada detalhe. Quando você se entrega a essa fé vibracional, algo curioso acontece. O medo, a dúvida, a insegurança começam a desaparecer. Eles não podem coexistir com a verdadeira fé, pois a fé verdadeira é uma energia pura, sem espaço para a dúvida. Ela nos permite caminhar pela vida com a certeza de que estamos no caminho certo, mesmo quando não temos todas as respostas. Ela nos dá a força para seguir, mesmo sem ver o fim do caminho. E ao fazer isso, nós nos tornamos mais alinhados com aquilo que desejamos, mais alinhados com o fluxo natural da vida. Porque a fé verdadeira, ao contrário do que muitos pensam, não é sobre esperar passivamente que as coisas aconteçam. Ela é uma energia ativa, uma vibração que nos move, que nos impulsiona na direção do que queremos criar em nossas vidas. O poder da fé vibracional está na sua capacidade de nos alinhar com a energia do universo, de nos conectar com aquilo que está além da lógica e da razão. E à medida que nos alinhamos com essa frequência, começamos a perceber que as coisas começam a se encaixar. As respostas não vêm de raciocínios lógicos, mas de uma sensação interna de certeza. Não precisamos entender o processo para confiar no resultado. A verdadeira fé é saber, sem precisar de provas, que tudo está exatamente como deveria estar. E é essa confiança, essa entrega, que nos permite viver em harmonia com o universo. Quando você escolhe vibrar na frequência da fé verdadeira, você começa a perceber que a vida começa a fluir de maneira mais suave. As dificuldades se tornam oportunidades, os desafios se tornam aprendizados. E o que antes parecia difícil de alcançar, agora parece mais próximo, mais acessível. A fé como frequência vibracional nos transforma, nos permite ver o mundo com olhos diferentes, com uma perspectiva mais aberta, mais conectada com o fluxo natural da vida. E quando fazemos isso, descobrimos que a verdadeira fé não é sobre entender ou controlar, mas sobre confiar e permitir que a vida se revele em sua plenitude. A verdadeira fé vai além do intelecto, além das ideias que conseguimos formular com nossa mente. Ela se manifesta em uma experiência sensorial, algo que sentimos, que não pode ser explicado, mas é vivido no corpo, na alma. Quando nos abrimos para essa experiência, começamos a perceber que a fé não é algo abstrato ou teórico. Ela não se trata apenas de acreditar em algo que não vemos, mas de sentir uma conexão palpável com o universo e com o divino. Quando entramos em sintonia com essa vibração, somos tocados por ela de uma forma que não pode ser descrita em palavras. É uma sensação que atravessa o corpo, que nos envolve de uma maneira que vai além da percepção racional. A mente tenta explicar o que sentimos, mas a fé verdadeira não precisa de explicações. Ela é sentida, vivida, experimentada no corpo e na alma. Muitas pessoas acreditam que a fé se resume a uma crença, a uma ideia que temos sobre algo maior. No entanto, a verdadeira fé é muito mais do que isso. Ela é uma experiência direta, uma percepção que vai além da lógica e que se manifesta no sentir, no ser. Quando nos conectamos com essa fé vibracional, começamos a perceber que não precisamos de provas, de argumentos racionais.
para saber que estamos no caminho certo. A fé se torna um estado de ser, uma presença constante em nossa vida. Ela se faz sentir na forma de uma paz profunda, de uma clareza que não pode ser explicada, mas que se revela em cada passo que damos. E à medida que nos entregamos a essa experiência sensorial de fé, somos guiados por algo maior do que nossa mente pode entender. Essa conexão além da mente não acontece de uma hora para a outra. É algo que se desenvolve com o tempo, à medida que nos permitimos sair da lógica e nos abrir para o que não pode ser controlado. O primeiro passo é perceber que a verdadeira fé não está no raciocínio ou na razão, mas na percepção do que está além do que vemos e tocamos. Essa percepção é sensorial, intuitiva. Ela não exige palavras, mas sensações. Quando entramos em sintonia com essa frequência, começamos a perceber o mundo de uma forma totalmente nova. As situações deixam de ser meros acontecimentos racionais e se transformam em oportunidades de aprendizado e conexão com o divino. A fé se torna uma presença constante, algo que permeia nossa vida e nos guia em cada momento. A mente, com sua necessidade constante de explicação, tenta entender tudo o que acontece ao nosso redor. Mas a verdadeira fé não se interessa por explicações. Ela vive na experiência. Quando nos entregamos a essa fé, começamos a perceber que não precisamos entender o porquê de tudo. Precisamos apenas sentir. A fé verdadeira não exige controle ou compreensão. Ela simplesmente nos guia para onde precisamos ir, nos mostra o que precisamos ver. E isso se dá através de uma experiência que não pode ser descrita com palavras, mas que é sentida em cada célula do nosso ser. Ao nos conectarmos com essa fé além da mente, também começamos a perceber a beleza da entrega. A mente pode tentar nos convencer de que precisamos saber tudo antes de dar o próximo passo, mas a fé verdadeira nos ensina a confiar, mesmo sem saber. Ela nos mostra que não precisamos controlar o futuro, mas podemos viver plenamente o presente. A mente quer saber o que vai acontecer, quer entender cada passo antes de seguir em frente. Mas a fé nos ensina que o caminho se revela à medida que caminhamos. Ela nos dá a coragem de seguir, mesmo sem ver o fim do caminho. E é essa confiança na experiência sensorial da fé que nos permite viver de forma mais plena e conectada com a nossa verdadeira essência. Essa conexão sensorial com a fé também nos permite perceber o mundo de uma maneira mais profunda. Quando estamos em sintonia com a fé verdadeira, começamos a ver a vida como um fluxo contínuo, em que tudo se encaixa, tudo tem um propósito, mesmo quando não conseguimos entender o todo. A fé nos ensina a confiar na fluidez da vida, a nos entregar ao que é sem tentar controlar o que não podemos ver. Essa confiança não vem da mente, mas da alma. É um saber silencioso, uma certeza interna que nos guia, mesmo quando o mundo exterior parece incerto. Com o tempo, à medida que nos conectamos com essa experiência sensorial de fé, começamos a perceber que a vida se torna mais fluida, mais leve. As coisas começam a acontecer sem esforço, porque estamos alinhados com o fluxo universal. Quando a fé se torna uma experiência sensorial, ela nos guia de forma natural, sem que precisemos forçar nada, e é nesse estado de entrega que encontramos a verdadeira paz, a verdadeira sabedoria. A fé não é mais um conceito distante, mas uma experiência viva, presente em cada momento da nossa existência. Tem um ponto em que a mente trava. Ela olha para a vida e diz: se eu não souber o que vai acontecer, eu não vou. Só que esse não vou vira um cárcere. Você fica esperando uma certeza que nunca chega, porque a vida não assina contrato com a nossa ansiedade. E aqui entra um paradoxo que muda tudo. Às vezes, o passo mais espiritual que existe é admitir, com honestidade, eu não sei. Não como fraqueza, mas como lucidez. Quando a gente fala em não saber, a mente imagina confusão, mas o não saber da alma é diferente. É como desligar uma luz muito forte para enxergar o céu. A lógica, quando vira vício, ilumina tanto que cega. Ela insiste em explicar cada dor,
cada atraso, cada não, como se o valor da sua caminhada dependesse de você ter um motivo pronto. Só que o propósito da alma não funciona nesse ritmo. Ele se revela por camadas, e cada camada só aparece quando você atravessa a anterior. Pensa na forma como a dúvida opera. Ela se disfarça de prudência. Ela diz: é melhor esperar mais um sinal. E enquanto você espera, o medo organiza a sua rotina. Você começa a viver de um jeito que evita risco, evita silêncio, evita sentir. A mente chama isso de responsabilidade. Mas no fundo é controle. O controle é uma tentativa de transformar mistério em planilha. E o problema não é planejar. O problema é acreditar que, sem controle, não existe segurança. Aqui vale uma virada bem cartesiana, só que aplicada à sua vida interior. Se você pode duvidar de tudo, duvide também da sua necessidade de ter certeza. Duvide do impulso de provar, justificar, prever. Pergunte para si: essa busca por resposta está me levando para a clareza ou está me mantendo paralisado? Porque tem pergunta que parece profunda, mas serve só para adiar a entrega. E tem silêncio que parece vazio, mas é o lugar onde a alma fala. O não saber é um treino de humildade. E humildade, aqui, não é se diminuir. É colocar a mente no lugar certo. A mente é ótima para executar, para construir, para organizar, mas ela é péssima como mestre absoluto. Quando ela assume o volante da sua espiritualidade, ela transforma a fé em negociação. Eu confio se você me explicar. Só que fé não é contrato, é presença. É um sim interno que você dá antes de ver o caminho inteiro. Liberar o controle não é abandonar a responsabilidade. É abandonar a rigidez. É entender que existem decisões que você toma com dados, e existem escolhas que você toma com alinhamento. E alinhamento não vem de excesso de pensamento, vem de coerência interna. Você percebe coerência quando o corpo relaxa, quando a respiração desce, quando o coração para de discutir com a realidade. Isso é muito concreto, é sensorial. E quando isso acontece, você não precisa de 100 argumentos para seguir. Você só precisa dar o próximo passo verdadeiro. Tem gente que confunde entrega com passividade. Entrega não é cruzar os braços e esperar o universo fazer tudo. Entrega é agir sem se apegar ao resultado. É fazer o que é verdadeiro agora, sem exigir garantia. É continuar mesmo quando a mente não consegue fechar a equação. Porque o propósito da alma não é uma fórmula, é um caminho. E caminho se conhece andando, não calculando. Você já reparou como algumas respostas aparecem quando você para de perseguir? Não é mágica barata. É porque a mente, quando está em modo de caça, perde a sutileza. Ela fica barulhenta. Ela quer resolver rápido, e a alma trabalha com o tempo interno. Quando você aceita não saber, você abre espaço. E nesse espaço, você percebe sinais que antes passavam despercebidos. Uma frase que toca, uma coincidência que insiste, uma sensação que volta sempre que você pensa em certa direção. O não saber limpa o excesso e devolve sensibilidade. E tem um detalhe importante. Não saber não é negar a razão. É colocar a razão como serva da verdade, não como dona dela. A razão te ajuda a evitar auto-engano, a testar escolhas, a perceber incoerências. Só que ela não pode exigir que o mistério se torne óbvio antes de você viver. Porque a vida espiritual é, por natureza, um convite ao invisível. E o invisível não se captura com força. Ele se percebe com disponibilidade. Quando você solta o controle, você também solta a necessidade de estar certo o tempo todo. E isso é libertador. Porque enquanto você precisa estar certo, você briga com a vida. Você discute com o que aconteceu. Você tenta reescrever o passado. Você exige que tudo seja lógico para você aceitar. E a fé vibracional começa justamente quando você para de discutir e começa a habitar. Habitar o presente. Habitar a confiança. Habitar a ideia de que existe uma inteligência maior conduzindo aquilo que a sua mente ainda não entende. Esse é o ponto em que você troca uma pergunta. Em vez de
Por que isso está acontecendo comigo? Você começa a perguntar: o que isso está construindo em mim? Repara como muda. A primeira pergunta te prende na explicação. A segunda te coloca em movimento. E é nesse movimento que a alma encontra espaço para cumprir seus propósitos. Agora, segura essa ideia. O não saber não é o fim da clareza. É o início dela. Porque clareza espiritual não é ter todas as respostas, é ter direção. É saber qual é o próximo passo verdadeiro. E quando você dá esse passo, a vida responde. Nem sempre como você imaginou, mas sempre do jeito que expande você. E é exatamente aí que a fé deixa de ser teoria e vira prática. Porque você passa a confiar no processo enquanto ele acontece, não só depois que ele faz sentido. A vida é como um rio, e nós estamos constantemente navegando suas águas. Mas quantas vezes tentamos nadar contra a corrente, resistindo ao que está acontecendo, desejando que as coisas fossem diferentes? O fluxo da vida não é algo que se pode controlar, mas algo que se deve aprender a viver. E é nesse aprender a fluir com a vida que encontramos o propósito da alma. A resistência àquilo que está acontecendo no momento presente cria uma tensão interna, uma desconexão com o que é real e imediato. Em vez de se entregar ao fluxo, a mente se rebela, se apega ao passado, ao que não pode ser mudado, ou ao futuro, ao que ainda não existe. E nesse processo, a alma fica perdida, sem saber como se manifestar, porque estamos tão focados em controlar o que não podemos controlar. Seguir o fluxo da vida não significa ser passivo, significa estar em sintonia com o que está acontecendo e agir de acordo com a energia do momento. Quando a alma está alinhada com o fluxo, a vida se torna mais fluida, mais natural. Não há mais luta contra o que é, mas aceitação do que pode ser. O propósito da alma não é algo que precisa ser forçado. É algo que se revela quando estamos dispostos a confiar no processo, a nos entregar ao momento presente. Quando paramos de lutar, quando paramos de nos apegar a ideias fixas sobre o que deveria acontecer, começamos a ver como tudo se encaixa. Não de imediato, mas de uma maneira que, com o tempo, faz sentido. Mas como fazemos isso? Como podemos aprender a fluir sem resistir? A chave está na entrega. A entrega não é sobre desistir ou se render ao acaso. Ela é sobre confiar que tudo o que acontece tem um propósito, mesmo quando não podemos ver o quadro maior. A resistência nasce do medo. Medo do que pode acontecer, medo de perder o controle, medo de não saber o que vem a seguir. E é nesse medo que nos distanciamos do propósito da alma, porque o medo gera um bloqueio. Mas a entrega nos ensina a confiar na vida, a seguir o fluxo, mesmo quando a mente não tem todas as respostas. O fluxo da vida é como uma correnteza, que nos leva sem esforço, se apenas nos permitirmos ser levados. Aprender a seguir o fluxo é um processo de dissolver o controle. Não se trata de fazer nada de forma impulsiva ou irracional, mas de estar consciente e presente. Quando estamos no fluxo, a vida se torna uma dança. Cada passo se encaixa no próximo. Cada movimento tem um propósito. Cada momento tem uma lição. E à medida que nos entregamos à experiência, começamos a ver como a nossa alma se alinha com as forças do universo, guiando-nos para onde precisamos ir. O fluxo não é algo que se pode forçar, mas algo que se permite. Quando nos entregamos a ele, começamos a perceber a beleza da jornada, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas pedras no caminho. Há um ditado que diz que a vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você precisa continuar se movendo. O mesmo se aplica à nossa jornada espiritual. Quando estamos parados, resistindo, tentando controlar o que não podemos controlar, perdemos o equilíbrio. Mas quando nos movemos com a vida mesmo sem ver o fim do caminho, encontramos o equilíbrio e o alinhamento com o propósito da alma. A resistência nos mantém paralisados, mas o movimento nos leva adiante. E curiosamente, quando nos entregamos ao fluxo, começamos a perceber que a vida é mais generosa do que imaginávamos. As portas se abrem de maneira inesperada. O que antes parecia um obstáculo, agora se torna uma oportunidade de crescimento.
O que parecia ser uma perda, na verdade, era uma preparação para algo maior. O fluxo da vida nos ensina a confiar que tudo o que acontece é parte do processo, mesmo que não possamos entender de imediato. E ao confiar no processo, nos alinhamos com o nosso verdadeiro propósito, porque a alma sabe, mesmo quando a mente não entende. Ela sabe que tudo está em movimento, tudo está se transformando, e que, quando estamos dispostos a fluir com a vida nos leva exatamente onde precisamos estar. O propósito da alma não é um destino fixo, mas um processo contínuo de evolução. Cada momento é uma oportunidade de aprender, de crescer, de se conectar mais profundamente com o que somos. E quando paramos de resistir, paramos de lutar contra o que é, começamos a perceber que já estamos exatamente onde precisamos estar. O fluxo da vida não é algo que se deve controlar, mas algo que se deve viver. E quando nos entregamos a esse fluxo, a vida se torna uma expressão perfeita do nosso propósito, nos guiando com graça, suavidade e sabedoria. Nós somos feitos de energia. Cada pensamento, cada emoção, cada crença cria uma vibração única que irradia para o universo. E assim como uma estação de rádio sintoniza uma frequência específica, nós também atraímos aquilo que está em sintonia com nossa própria vibração interna. O que você emite é o que você atrai. Quando falamos sobre a frequência correta, estamos falando sobre a energia que você carrega e emite, e como isso molda a sua realidade. Se estamos vibrando em sintonia com nosso propósito, com nossa essência mais verdadeira, a vida começa a refletir essa vibração. As pessoas, as circunstâncias e as oportunidades que surgem no nosso caminho começam a se alinhar com aquilo que estamos verdadeiramente buscando, e não com o que a mente acha que queremos. A questão é, o que você está vibrando agora? Muitas vezes passamos tanto tempo projetando nossas expectativas de forma lógica, tentando controlar o futuro com base no que sabemos, que esquecemos de prestar atenção no que realmente estamos sentindo. E é isso que determina a nossa vibração. Você pode ter todos os planos do mundo, pode ter uma estratégia bem traçada, mas, se a sua vibração não estiver em harmonia com o que você deseja, nada disso vai funcionar. Se você está vibrando com medo, dúvida ou resistência, o que você vai atrair são mais situações que alimentam esses sentimentos. Mas, se você se conecta com sua verdadeira essência, se vibra com a confiança de que está exatamente onde precisa estar, você começa a atrair aquilo que realmente ressoa com seu propósito. E isso não é só sobre o que você pensa, mas sobre como você se sente, como você age e como se conecta com o mundo. A frequência correta não é algo que se cria forçando, é algo que se descobre, se revela quando nos alinhamos com aquilo que somos em um nível profundo. E quando você começa a vibrar nessa frequência, tudo muda. A vida começa a fluir. As respostas não vêm mais da mente, mas da alma. Você não precisa mais buscar ativamente por soluções, porque elas começam a surgir naturalmente, como se o universo estivesse conspirando a seu favor. E curiosamente, quanto mais você se alinha com a sua verdadeira vibração, mais você começa a perceber o quanto já tem. O que antes parecia distante agora se aproxima. O que parecia ser uma luta, agora se torna uma dança. Isso acontece porque sua vibração se conecta com as forças do universo que estão em sintonia com seu propósito. Agora, entender a frequência correta não é tão simples quanto pensar positivo. Não se trata apenas de ter pensamentos alegres ou de ignorar os desafios da vida. A verdadeira frequência que nos alinha com o nosso propósito é mais profunda. É baseada na confiança, na aceitação e na fé. Quando você está vibrando na frequência certa, você não está apenas esperando que as coisas boas aconteçam. Você está agindo de maneira alinhada com o que você sente ser verdadeiro, independentemente dos obstáculos que possam aparecer. E é essa ação, essa confiança inabalável, que vai moldar sua realidade. A frequência certa não é uma atitude superficial, mas um estado de ser, uma energia que você carrega com você, aonde quer que vá.
Quando nos desconectamos dessa frequência, seja por medo, dúvida ou ansiedade, nos afastamos do nosso verdadeiro propósito. As coisas parecem mais difíceis. O fluxo da vida se torna uma luta. Mas quando nos reconectamos, quando começamos a vibrar com a confiança de que somos merecedores do que desejamos, tudo começa a se encaixar. As oportunidades surgem, as pessoas certas entram em cena, as circunstâncias se alinham. Isso porque, no fundo, tudo no universo está em movimento constante, respondendo à vibração de cada ser. Somos como ímãs, atraindo aquilo que está em sintonia com a nossa energia interna. E quando nossa vibração está em harmonia com nosso propósito, a vida começa a refletir isso de forma quase mágica. Essa sintonia com a frequência certa não é uma coisa que acontece de forma instantânea, mas um processo contínuo de autoconhecimento e alinhamento. À medida que nos conectamos mais profundamente com nossa verdadeira essência, nossa vibração se torna mais clara, mais forte, mais alinhada com o que realmente queremos. Não se trata de querer algo e esperar que o universo te entregue de forma automática. É sobre se tornar a pessoa que está pronta para receber, que já está vibrando na frequência de quem merece o que deseja. Quando conseguimos fazer isso, a vida se torna mais fácil, mais abundante e, acima de tudo, mais autêntica. Vibrar na frequência certa é, em última análise, um exercício de confiança e entrega. Ao nos alinharmos com nosso propósito mais profundo, permitimos que o universo faça sua parte. E o mais surpreendente é que, quando estamos vibrando de acordo com nossa verdadeira essência, percebemos que a vida não é algo que acontece com a gente, mas algo que acontece para a gente. E é nesse fluxo de vibração alinhada que nossa alma encontra seu verdadeiro caminho, e a realidade começa a se moldar para se ajustar a esse caminho. A mente humana é um mecanismo incrível, projetado para nos proteger, calcular riscos e prever futuros. Porém, em sua busca incessante por segurança e controle, ela cria um conflito profundo com a alma, que por sua natureza está em sintonia com o fluxo da vida, com a aceitação do desconhecido. A alma sabe que o caminho não precisa ser perfeitamente claro antes de ser seguido, mas a mente, sempre cautelosa, insiste em buscar certezas, respostas e garantias. Esse conflito constante entre a mente e a alma é uma das maiores fontes de sofrimento, pois a mente vive no medo, no controle e na previsibilidade, enquanto a alma vive no mistério, na confiança e na entrega. O medo da incerteza é uma característica humana que, embora seja útil para nossa sobrevivência, pode se tornar um grande bloqueio para o nosso crescimento espiritual. A mente quer saber exatamente como as coisas vão acontecer, quer planejar cada passo com antecedência. Ela não aceita o risco de falhar, de errar, de não ter o controle total. No entanto, a alma, em sua sabedoria infinita, sabe que a verdadeira jornada é um mistério, um processo de descoberta contínua, e que a beleza está justamente na imprevisibilidade. Quando tentamos impor à vida a rigidez da lógica, perdemos a oportunidade de nos alinhar com o fluir natural do universo, que se desdobra de maneiras inesperadas e maravilhosas. O medo da incerteza não é algo que se resolve com mais lógica, com mais explicações ou com mais controle. Ele só pode ser superado quando começamos a confiar no processo da vida, quando decidimos dar um passo sem saber exatamente o que virá a seguir, confiando que o próximo movimento será revelado no momento certo. O medo vem da mente, que insiste em controlar o que está além de sua compreensão, mas a alma nos ensina que o verdadeiro poder está em não saber, em se entregar ao fluxo da vida, permitindo que as respostas venham quando estamos prontos para recebê-las. O medo da incerteza diminui quando aceitamos a imperfeição, a insegurança, e abraçamos o fato de que não podemos controlar tudo. Superar o medo da incerteza é uma prática diária, um exercício de confiança no processo da vida. Significa agir mesmo quando o caminho não está completamente claro. Tomar decisões com a certeza de que, mesmo que algo dê errado, essa experiência será parte do nosso aprendizado e crescimento.
Quando começamos a viver dessa maneira, com confiança e coragem, o medo da incerteza perde o seu poder sobre nós. Em vez de nos paralisar, ele se transforma em motivação para avançar, sabendo que cada passo, mesmo o incerto, é uma oportunidade de nos conectarmos mais profundamente com nosso propósito. A mente, em sua busca por segurança, nos diz que precisamos saber exatamente o que está à frente. Mas isso é uma ilusão. A vida nunca nos dará um roteiro perfeito, e esse é o presente. A beleza da vida está na sua capacidade de nos surpreender, de nos desafiar a confiar e a crescer. Quando liberamos o controle da mente e aceitamos o desconhecido, criamos espaço para a alma se manifestar e nos guiar. O medo da incerteza só tem poder quando deixamos a mente assumir o controle total. Quando entregamos nossa confiança ao processo da vida, a incerteza deixa de ser uma ameaça e se torna uma oportunidade de crescimento. O processo de superar o medo da incerteza não é fácil, mas é libertador. Quando você começa a ver a incerteza como uma amiga e não como um inimigo, percebe que o controle nunca foi o verdadeiro objetivo. O objetivo é viver com confiança, mesmo sem saber o que vem a seguir, e permitir que a vida se desdobre à medida que avançamos. A verdadeira sabedoria não está em saber tudo, mas em confiar plenamente no que está por vir, sabendo que cada momento nos traz exatamente o que precisamos para evoluir e crescer. A mente pode resistir, mas a alma sabe que no final, o caminho sempre se revela à medida que damos os passos necessários. Ao superar o medo da incerteza, entramos em um estado de aceitação e fluidez. Começamos a ver que o que parece ser o desconhecido, o incerto, é na verdade onde a magia acontece. O desconhecido é o campo fértil para a manifestação de nosso verdadeiro propósito. E quando aceitamos isso, a vida se torna uma jornada de descobertas, de novos aprendizados, de expansão. A alma, em sua sabedoria, nos guia através da incerteza. E é nesse movimento que encontramos a verdadeira liberdade, a verdadeira paz. Em um mundo saturado de ruído e distrações, a verdadeira conexão com o nosso propósito interior exige um retorno ao silêncio. Não o silêncio físico, mas o silêncio interior. Aquele estado de paz profunda onde as vozes da mente, com suas preocupações e dúvidas, se aquietam. É no silêncio que a alma fala com clareza, que podemos ouvir a orientação do nosso eu mais profundo. E é nesse espaço de quietude que o propósito da alma se revela. O silêncio não é apenas a ausência de som, mas um estado de receptividade, onde estamos abertos a ouvir e sentir o que é mais profundo em nós. No silêncio interior não há pressa, não há julgamento, não há expectativas. Apenas a experiência pura do ser. Mas por que o silêncio é tão crucial? Porque a mente, sempre ativa e ansiosa, constantemente nos afasta da verdade. Ela nos empurra para o futuro, para o que falta, para o que ainda precisa ser feito. E enquanto estamos preocupados com o que está por vir, ou com o que não conseguimos controlar, perdemos o contato com o que está acontecendo no momento presente. A alma, por outro lado, não vive no passado ou no futuro. Ela vive no agora. Ela se conecta com o infinito através da quietude, da pausa, da aceitação do presente. E quando nos permitimos esse silêncio interior, podemos perceber a sabedoria que sempre esteve ali, esperando para ser ouvida. Quando estamos em sintonia com esse silêncio, podemos perceber as mensagens sutis que o universo nos envia. Essas mensagens não vêm em forma de palavras ou instruções diretas, mas em sentimentos, intuições, imagens que surgem no fundo da nossa consciência. O propósito da alma não é algo que a mente pode entender de imediato. Ele se revela à medida que silenciamos a mente e permitimos que a alma tome a dianteira, guiando-nos com sua sabedoria intemporal. Ao nos conectar com o infinito, não estamos buscando algo externo, mas nos voltando para dentro, para o nosso próprio centro, para a verdade que já existe em nós. Esse silêncio interior não é uma coisa fácil de alcançar em um mundo onde tudo compete por nossa atenção.
Mas à medida que fazemos da prática do silêncio uma prioridade, começamos a perceber como as respostas começam a surgir de uma maneira mais natural. Quando a mente não está ocupada tentando controlar ou analisar, ela abre espaço para algo mais profundo, mais verdadeiro. O silêncio nos conecta com o que realmente importa, com o que é eterno. E quando nos permitimos esse espaço de paz, a vida começa a se tornar mais clara. As incertezas diminuem e o caminho à frente, que antes parecia nebuloso, agora se revela com mais nitidez. É no silêncio que nos conectamos com o infinito, com o divino, com aquilo que transcende o nosso entendimento limitado. O propósito da alma, assim como o universo, é vasto e misterioso. Mas, ao praticarmos o silêncio, abrimos uma porta para essa vastidão. O silêncio não é apenas uma técnica para encontrar paz. É uma forma de entrar em sintonia com a inteligência universal que guia tudo. Quando a mente cessa sua agitação, a alma pode se expressar de maneira mais clara. E quando nos conectamos com essa expressão interior, começamos a entender o nosso propósito de uma forma que vai além da lógica. O propósito da alma não precisa ser explicado ou racionalizado. Ele se revela em sentimentos, em momentos de clareza, em experiências que tocam a nossa essência mais profunda. A prática do silêncio não exige perfeição. Não é necessário um ambiente isolado ou horas intermináveis de meditação. O silêncio pode ser cultivado em qualquer momento do dia, sempre que decidimos parar, respirar e nos conectar com o agora. À medida que nos permitimos essa prática de silêncio interior, começamos a perceber a profundidade da nossa experiência, a sabedoria que já está em nós, e o propósito que sempre esteve presente, mas que muitas vezes não conseguimos ouvir devido ao barulho constante da mente. O silêncio é o espaço onde a alma se expressa, onde o infinito se torna acessível. E ao nos conectarmos com esse espaço, a nossa vida se torna mais alinhada com aquilo que é verdadeiramente nosso, com o que estamos destinados a viver. Quando a mente se aquieta e a alma se revela, tudo começa a se encaixar. As dúvidas desaparecem. As respostas não precisam ser forçadas. O propósito se manifesta em momentos de profunda clareza. E a vida, ao invés de ser uma busca frenética por algo que está sempre fora de alcance, se torna um movimento natural, fluido, onde a confiança e a paz dominam. E é nesse espaço de silêncio interior, de conexão com o infinito, que descobrimos que o propósito da alma não é algo a ser encontrado no futuro, mas algo que já está presente dentro de nós, esperando para ser vivido no agora. Quando falamos de fé, muitas vezes associamos esse conceito a uma crença cega ou a uma esperança que aguarda por algo externo. No entanto, a verdadeira fé, a fé que transcende qualquer limitação mental, é uma força que transforma todos os aspectos do nosso ser. Ela não apenas nos dá confiança de que algo maior está operando em nossas vidas, mas também é capaz de alinhar corpo, mente e espírito de forma harmônica. A fé verdadeira é uma força vibracional que reverbera através de toda a nossa existência, trazendo unidade e clareza, não apenas nas nossas crenças, mas em nossas ações, em nossas emoções e em nosso próprio estado físico. Muitas vezes, o corpo, a mente e o espírito parecem estar em conflito, cada um puxando para um lado diferente. A mente quer controle, a emoção quer segurança, e o corpo, muitas vezes, é influenciado pelas tensões da vida cotidiana. Porém, quando a fé verdadeira entra em cena, ela atua como um ponto de equilíbrio. Ela acalma a mente, fortalece o espírito e cura o corpo. A fé não exige que você entenda todas as razões, nem que você tenha todas as respostas. Ela simplesmente convida você a se entregar ao fluxo da vida, sabendo que, independentemente das circunstâncias externas, você está exatamente onde precisa estar. E quando você se permite viver a partir desse lugar de confiança, algo mágico acontece. O corpo, a mente e o espírito começam a se alinhar. O corpo, muitas vezes,
carrega tensões e traumas que são fruto da nossa desconexão com a nossa verdadeira essência. A mente, cheia de dúvidas e medos, nos impede de viver plenamente no presente. E o espírito, que já conhece o caminho, luta para se expressar em um ambiente de resistência. No entanto, quando nos rendemos à fé, começamos a sentir como esse alinhamento ocorre de forma natural. A fé é o que cria um campo de equilíbrio. A mente deixa de lutar contra o que é e começa a confiar no fluxo natural da vida. O espírito, então, encontra espaço para se expressar e o corpo se relaxa, sentindo-se mais leve, mais em harmonia. O que antes parecia uma batalha interna se transforma em um processo fluido de alinhamento e integração. A verdadeira fé não é uma fé passiva, que espera que as coisas aconteçam sem ação. É uma fé ativa, que nos leva a tomar decisões alinhadas com o que sentimos ser o melhor para nós, sem apego aos resultados. Essa ação, quando vem da fé verdadeira, não é forçada, mas inspirada. A confiança que a fé nos oferece nos permite agir com coragem, sem medo de falhar, sabendo que, mesmo que o resultado não seja o esperado, estamos sendo guiados para um aprendizado importante. A fé nos conecta com o propósito maior da nossa vida e nos permite agir de maneira autêntica, sem medo de errar ou de não ser perfeito. Isso cria uma ressonância dentro de nós, que se reflete tanto nas nossas escolhas como no modo em que nos relacionamos com os outros e com a vida. Com o tempo, à medida que a fé se instala profundamente em nossa vida, ela se torna um catalisador para a transformação em todos os níveis. As crenças limitantes começam a ser dissolvidas, os medos começam a ser superados, e a resistência à mudança vai dando lugar à aceitação. A mente, que antes estava obcecada por resultados e controle, começa a confiar mais no fluxo da vida. O corpo, que antes era um reflexo de tensões internas e desequilíbrios, começa a se curar à medida que nos alinhamos com a verdade de quem somos. E o espírito, antes abafado pelas dúvidas e medos, começa a se expressar de forma plena, trazendo paz, clareza e sabedoria. Essa transformação profunda não ocorre de uma hora para a outra, mas sim como resultado de uma prática constante de fé. A fé verdadeira exige paciência e prática. Não é algo que se manifesta instantaneamente, mas se constrói aos poucos, à medida que cultivamos a confiança e nos entregamos à experiência. E quando finalmente alcançamos esse estado de alinhamento, percebemos que a vida se torna mais leve, mais fluida. As dificuldades que antes pareciam insuperáveis agora são vistas como oportunidades de crescimento, e as situações desafiadoras se transformam em lições valiosas. A verdadeira fé não é uma crença em algo distante ou intangível. Ela é uma experiência vivida, que se reflete em nosso corpo, mente e espírito. Ao nos entregarmos a essa fé, experimentamos uma transformação completa, que nos alinha com nosso verdadeiro propósito e nos guia para uma vida mais plena e autêntica. E à medida que essa fé se expande, vemos que o mundo à nossa volta também começa a se alinhar com a nossa vibração, refletindo a paz, a harmonia e a clareza que experimentamos internamente. A verdadeira fé não é um conceito que se pode entender ou explicar de forma lógica. Ela não se trata de seguir um conjunto de regras ou acreditar em algo porque alguém nos disse para acreditar. A verdadeira fé transcende a mente racional e se manifesta como uma experiência vivida. Ela é sentida no profundo do ser, em cada célula, em cada respiração. Não há como explicar completamente porque ela não pertence ao domínio da razão, mas ao do sentimento, da vivência. Quando falamos de fé verdadeira, não estamos falando de uma crença cega ou de um salto no escuro, mas de um estado de confiança inabalável na vida, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. A fé verdadeira não exige provas ou justificativas. Ela simplesmente existe, e é quando nos entregamos a essa fé que começamos a perceber a realidade de uma maneira completamente nova. A vida, em toda a sua complexidade, começa a fazer sentido em sua imperfeição, em sua beleza, em seus desafios. A fé nos ensina que o que vemos não é tudo o que existe.
Há muito mais além do que os olhos podem ver e a mente pode compreender. E é esse algo mais que nos conecta ao nosso propósito, à nossa essência e ao universo. A verdadeira fé não questiona. Ela não exige explicações. Ela simplesmente vibra. E é essa vibração que nos guia, nos leva, nos transforma. À medida que nos entregamos a essa fé, começamos a perceber que não há nada a temer, porque o caminho já está sendo iluminado à medida que damos cada passo. A verdadeira fé não diz, tenha certeza do que virá. Ela diz, confie no que vem, pois você está no lugar certo, no momento certo. E é isso que transforma a nossa vida. Quando paramos de tentar controlar tudo, quando paramos de buscar razões para cada acontecimento, nos abrimos para a experiência de viver. A fé verdadeira nos permite viver sem medo, sem resistência, com um coração aberto para tudo o que a vida nos traz. E ao fazer isso, encontramos a paz que procurávamos, a clareza que parecia impossível de alcançar e a conexão com algo maior, que nos guia em cada passo. A fé verdadeira é, portanto, um estado de ser. Não é sobre entender o desconhecido, mas sobre confiar no processo da vida, mesmo quando ele parece nebuloso. É um saber profundo de que, independentemente do que aconteça, estamos exatamente onde precisamos estar. E quando essa confiança se instala dentro de nós, quando nos entregamos à vida com total fé, a jornada se torna mais leve, mais fluida. As respostas não são mais algo a serem buscadas com ansiedade. Elas vêm naturalmente, surgem quando menos esperamos, como frutos de uma árvore que já está bem plantada no solo da confiança. É preciso entender que a verdadeira fé não se encontra em um momento específico, mas é um processo contínuo de entrega e confiança. À medida que nos entregamos à vida, ela nos revela suas maravilhas e mistérios. E nesse processo de entrega, vemos que a fé não precisa ser explicada, pois ela já está presente em tudo ao nosso redor. A fé é o que nos conecta com o divino, o que nos leva a confiar no fluxo da vida, a acreditar que tudo o que nos acontece tem um propósito. E quando vivemos dessa forma, tudo começa a se alinhar. Portanto, a verdadeira fé não está em saber, mas em viver. Ela não está em entender, mas em sentir. Ela é a vibração que nos move, que nos guia e que transforma tudo ao nosso redor. Quando nos permitimos viver com essa fé, não precisamos mais procurar por respostas. Elas se revelam no caminho, à medida que andamos. E nessa caminhada, encontramos nossa verdadeira essência, nossa verdadeira conexão com a alma e com o universo. O que antes parecia difícil de alcançar agora se torna uma experiência de descoberta contínua, de aprendizado e de transformação. A verdadeira fé, então, é um convite para confiar, para viver sem medo, para experimentar a vida em sua totalidade. E é quando aceitamos esse convite, quando nos entregamos ao fluxo da vida com confiança, que nos tornamos a melhor versão de nós mesmos, alinhados com o nosso propósito mais profundo, com a nossa alma. A verdadeira fé não precisa de explicações. Ela se vive, se sente, e quando a vivemos, nos tornamos imunes à dúvida, ao medo e à incerteza, pois sabemos com todo o nosso ser que estamos exatamente onde devemos estar. Este é o poder da verdadeira fé. Ela transforma, ela alinha corpo, mente e espírito e nos conduz a uma vida de harmonia, paz e propósito. E quando nos permitimos viver com essa fé, começamos a ver o mundo de uma forma completamente nova, cheia de possibilidades, cheia de magia, cheia de amor.